Então, fala galera, tá começando mais um episódio de Pironicast, o seu podcast acadêmico da área da saúde. Pedrinho, hoje a gente tá com um formato um pouco diferente. No caso, eu sou o Pedro, você e eu é a sou a Amanda. Amanda Cravo, né? Pra quem tá no 8º episódio, você não sabe nossos nomes ainda, é porque não tá acompanhando a gente direito nas nossas redes sociais, né? É porque recebemos essa cobrança, né, de nos apresentarmos todos os episódios. Obrigado, diretores. Obrigada, diretores. Hoje a gente tá aqui com um rostinho conhecido do Centro Universitário Tiradentes. Quem não conhece esse professor não foi calouro direito, né? Não passou pelo ciclo básico direito. Não estuda na UNIT, né? Não estuda na UNIT, verdade. Nós estamos aqui com um biólogo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduação em metodologias ativas, mestre em biologia celular e molecular na área de imunofarmacologia, professor das áreas básicas e nosso professor aqui do Centro Universitário Tiradentes, atual coordenador focal do ENAD do curso de medicina da UNIT, junto ao grupo, eu sempre falo errado o nome, olha. AFIA. Sempre falo errado o nome, AFYA. A grande AFIA, poderosíssima. Professor Renato, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença hoje. Boa tarde, meninos. Eu que agradeço a honra de estar diante de alunos tão ilustres, que me deixam muita saudade de participar, de ter perto de vocês. Então, professor, como a Amanda falou, o professor agora ele é o atual coordenador do Focal ENAD. O que é o Focal ENAD? O que acontece, né? O grupo AFIA, assim que eles assumiram agora a gestão de nosso centro universitário, eles têm um planejamento um pouquinho diferenciado em relação à gestão como um todo. E o Focal ENAD, que é o cargo que eu ocupo hoje, ele cuida das ações ligadas à execução de melhores estratégias para que a gente possa realizar um bom ENAD, né? Então, perfeito. Falando um pouquinho sobre essa formação, o senhor participa um pouquinho de como se desenvolve a formação do acadêmico de medicina na faculdade. Professor, como é que funciona essa formação de competências ao longo desses anos de faculdade? Essa é uma das grandes preocupações até mesmo do ENAD, né? Quando a gente começa a centralizar ações do ENAD, primeira coisa, a gente daqui a pouco fala sobre a estrutura do ENAD em si. Mas isso é interessante porque o próprio ENAD, como ele mede competências e habilidades, quando a gente cria um focal para falar de ENAD, na verdade a gente está mexendo na formação do aluno. E isso ajuda muito para que o aluno consiga melhorar o seu desempenho enquanto competências, habilidades de acordo com os conteúdos que são passados ao longo do curso. Então, nós, enquanto focais, cada unidade tem o seu focal medicina, que é separado do que eles chamam de curso SHE, SHE, né? Saúde, Humanas e Exatas. Então, medicina tem um focal específico, porque a estrutura do curso de medicina é um pouquinho diferente dos outros cursos, né? Então, o nosso olhar para tentar trabalhar com o ENAD, na verdade, visa melhorar a formação do aluno. Perfeito. E quando o senhor fala nessas habilidades e competências, o que é que você está querendo dizer com isso? Vamos lá, Pedro. Quando nós passamos desde o início do curso, desde os primeiros períodos até a formação do aluno, a gente recebe uma carga muito grande de conteúdos. O que é isso? Quando a gente tem as discussões teóricas das mais diversos eixos, para muitos conhecidos como disciplinas, né? Seja ela imuno, às vezes está no eixo de mecanismo de agressão e defesa, a gente tem bioquímica no eixo de metabolismo e etc. Pelo curso a gente tem o tratamento de conteúdos, dos mais diversos. Esses conteúdos são trabalhados por vocês nas chamadas habilidades, nas disciplinas de habilidades. E quando a gente fala em competência, é como você trata esse conteúdo, transforma em habilidade e usa a competência para atuar como profissional, como vocês estão sendo formados. A matéria de habilidades de interpretação é uma habilidade e ela tem um conteúdo e eu tenho que estudar esse conteúdo de uma forma, como assim, professor? Vou pegar um exemplo mais ilustrativo para a gente falar de medicina em si. Vamos pegar a disciplina de habilidades terapêuticas. Ok. Né? É uma disciplina que no seu nome ela já te dá uma dica. O que são as habilidades terapêuticas? São aqueles conteúdos que vocês viram em períodos anteriores, são adicionados das habilidades terapêuticas, para que você saiba
como ter habilidade na prescrição de medicamentos, na atividade do medicamento, para que você desenvolva a competência de atuar como, por exemplo, um cardiologista, como, por exemplo, um reumatologista e por assim vai. Percebe que os tópicos eles são muito cruzados, é uma linha muito tênue que separa a competência da habilidade. Então, para você ter habilidade, você precisa ter aquela competência para exercer o seu futuro exercício profissional. E como é que eu vou saber, por exemplo, se eu estou saindo da faculdade preparado com essas habilidades e competências no ponto certo, sabe? Para conseguir atuar bem na área profissional. Então, essa é o grande desafio que nós temos para tentar criar. Aí eu vou até entrar um pouquinho, então, em relação a específico, ao grande objetivo do ENAD. Não sei se é o momento, mas podemos entrar nesse assunto? Tranquilo. Beleza. Então, o que é o ENAD? Né? O Exame Nacional de desempenho do estudante, do acadêmico. Né? É uma prova em que ocorre a cada ciclo de 3 anos, específico para determinadas áreas. Com a pandemia a coisa bagunçou um pouquinho, porque, por exemplo, tem áreas que não foram avaliadas e aí a coisa acumulou. Mas a cada 3 anos um eixo é avaliado. Então nós estamos no eixo da saúde nesse ano. Só que alguns cursos também que não fizeram nos anos anteriores devido à pandemia vão fazer também nesse ano. Entendi. Então não vamos considerar esse ano como sendo um padrão. Todas as faculdades de medicina do Brasil vão fazer o ENAD Todas esse as ano? faculdades de medicina do Brasil farão ENAD esse ano, mas tem alguns requisitos, porque quem faz o ENAD são os formandos. Então, faculdades que ainda não têm alunos formandos, né, dos 11º e 12º no segundo semestre, né, do ano do ENAD, você não tem o ENAD. Né? Então, esses alunos não fazem porque ainda não são elegíveis a fazer. Então, nesse momento, eu vou chamar até o aluno de ENADista. Pode ser? Pode O ser. que é o ENADista? O aluno que vai prestar o ENAD esse ano. Então, o que é interessante? Vamos falar específico na sua pergunta. Como é que eu vou avaliar se o aluno sai daqui com competência e habilidade para poder exercer a sua profissão? Perfeito. Né? O que a gente tem na faculdade? Você, quando entra, você escolheu o curso de medicina. Provavelmente, alguma área você tem mais afinidade. Algumas áreas não. Mas você sai daqui formado como médico generalista, podendo atuar em qualquer área. Tem uma parte da faculdade que geralmente vocês gostam muito. As habilidades, tratar do paciente, alguns conteúdos teóricos, talvez nem todos, mas você gosta de alguns conteúdos teóricos, uns mais, outros menos. E tem uma coisa que vocês detestam, fazer prova. Histologia. Pode escolher. Você não gosta. Qual é o assunto que você... Só curiosidade, qual é o assunto que você mais gosta? Putz, clínica. Clínica. Interpretação clínica. Interpretação clínica. Você gosta de fazer prova de interpretação clínica? Não. Não, né? Então, assim... Na verdade, realmente ninguém gosta de fazer prova de nada. De nada. Ninguém gosta Eu de fazer odeio ser prova. avaliada. Não é verdade? Perfeito. Então, assim, a gente tem uma resistência natural, eu diria uma resistência inata, vou puxar um pouco dessa área de imuno, uma resistência inata a ser avaliado. Isso é uma coisa muito inerente a todo mundo, a todos os cursos, a todas as pessoas. Eu não conheço uma pessoa, não sei se existe alguém aqui, se identifique, por favor, que goste de fazer prova. Né? Você pode gostar de treinar o conteúdo, você pode gostar de sei lá, trabalhar alguma competência, mas você não gosta de fazer prova. Até mesmo fazer questões. Mas a partir do momento que você faz questões E eu sei sendo que- avaliado... exato. Sendo avaliado, É. Eu adoro fazer questão de residência. Sim. Adoro, tô estudando assunto X, a gente se junta pra fazer questão. Mas na hora da prova, eu odeio fazer questão de residência. Pode ser a mesma questão, mas só de saber que tá sendo avaliado, pra mim é... Aprender barreira. o conteúdo é muito prazeroso, mas você aplicar a um papel não é nada prazeroso. não é nada prazeroso. É. Mas aí que entram aquilo que eu queria muito deixar claro. Eu vou voltar à sua pergunta. Como é que eu vou saber se você saiu daqui com essa competência e com a habilidade necessária para o seu exercício profissional? Não tem uma outra forma de avaliação a não ser avaliar. E nesse contexto de avaliação, o que a gente precisa imaginar? Que critérios eu preciso avaliar para saber se o aluno Pedro, a aluna Amanda, tem habilidades e competências para exercer? Então a gente tem provas para que sejam avaliadas isso. Vocês gostariam de fazer prova para residência? Ou vocês gostariam de cursar a residência de maneira automática? Poder cursar de maneira automática. Ou seja, a prova ele é um obstáculo no meio do caminho, mas é muito necessário para que você tenha
a comprovação daquela habilidade. O ENAD traz justamente isso. É a parte que o aluno precisa compreender, que ele não tem a intenção de punir o aluno, ele não tem a intenção de dar para o aluno uma prerrogativa de qualificar a faculdade. O ENAD visa a qualificação, a demonstração da qualificação do aluno. A nota do ENAD é uma nota complexa. A gente pode até discutir isso em outro momento, mas é uma nota complexa. Não é somente a prova. Existem outros critérios que são avaliados no ENAD. Então, assim, quando a gente imagina... Vou fazer até uma brincadeirinha com vocês aqui. Pedro, eu vou te dar um cartão de crédito ilimitado pela nossa universidade. Vai ceder para vocês dois. Muito obrigado. Né? Um cartão de crédito sem limites, para você escolher algum destino no mundo que você nunca visitou. Para onde você iria e qual seria o critério que você usaria para escolher esse lugar? Que pergunta filosófica, né? Qual seria o critério para você escolher um lugar que você não conhece, um hotel que você nunca foi? Que você usaria? Eu iria para a Itália, por causa da culinária. Oxi! Muito forte comida lá, A gente tá Boa. muito conectado, eu pensei exatamente nisso. Boa. Itália. Pode até, já que o cartão é ilimitado, me leva também. Né? Mas assim, que hotel você escolheria na Itália sem saber como você buscaria esse hotel? Eu pesquisaria o que tivesse um café da manhã incluso. Café da manhã incluso, mas só isso? É ilimitado o cartão. Ilimitado. Teria uma sauna. Uma sauna. Mas Uma como é que suíte você saberia master. esse índice dele? 5 estrelas, né? Tá vendo como é que você tem uma avaliação para saber se a qualidade daquele local ele é adequado? Uhum. Então a mesma coisa a gente precisa entender. Você não conhece o hotel, você não sabe como funciona aquele hotel, mas usa um índice de qualificação para saber se aquele hotel é bom. Perfeito. As pessoas que não vão conhecer o Pedro médico no futuro, que vão empregar o Pedro médico no futuro, que vão empregar a Amanda médica no futuro, que qualificação ele vai observar? Ele vai ver onde a pessoa se formou e qual residência fez e aonde fez. Né? A residência, vai ver na graduação qual é o índice, o conceito do MEC, vai ver também a nota do ENAD. Uhum. A nota do ENAD, nesse momento, ele entra como um aspecto de índice de qualificação da sua formação profissional. É claro que ele não é unicamente a forma de saber se o Pedro é um bom médico, mas Perfeito. ele, em caso de empate, para onde eu vou? Uhum. Professor, uma pergunta. Bem legalmente falando, acredito que, assim como a gente, né, Pedrinho, a maioria dos ouvintes tem essa percepção e essas dúvidas, bem leigo mesmo, de não conhecer o ENAD. Essa nota que o senhor falou, é uma nota individual do aluno ou é uma nota conjunta? Então, o conceito ENAD da faculdade é uma nota conjunta, é uma média de todos os alunos que fazem a prova. Agora, o aluno tem a sua nota individual, sim. Entendi. Tá. Só que essa nota individual, ela não entra no conceito ela entra no todo, mas ela não vai dar o conceito ENAD daquela faculdade. Entendi. Alguém tem acesso a essa nota? Tem, vocês têm acesso a essa A nota. gente tem. Mas é divulgado, tipo assim, se, por exemplo, eu sei que é critério para a prova de residência a nota MEC. A nota MEC do curso, né? Com a faculdade que você se formou, com a nota. Eu sei que é um critério interessante nas provas de residência isso, para análise curricular. Uhum. Mas essa nota do ENAD individual, ela Não. aparece O não, conceito geral da faculdade Perfeito. que ela entra como avaliação. Ok. Então, por exemplo, chegou no 11º, 12º período, o aluno é um chato, decide. Não vou fazer a prova, não quero fazer, não tem quem faça eu fazer essa prova. O que acontece com ele? Então, o aluno enadista, vamos supor que vocês fossem elegíveis para fazer o ENAD. Ele é obrigado a fazer essa prova. Então, porque essa prova ela é uma prerrogativa obrigatória do ciclo de avaliação do ENAD. Se você é elegível para o ENAD, existem critérios para essa elegibilidade, que é a faculdade que seleciona, a faculdade que informa ao aluno que ele está elegível para aquilo, vai sair uma lista, né, das faculdades mostrando isso, que tem critério de carga horária, critério de período, alguns critérios. Isso aí é informado individualmente a turma do aluno. Não quer dizer que todos daquela turma farão, por exemplo. Se tem um no P11 atrasado em termos de carga horária, ele não faz ENAD. Mas ele não é obrigado a fazer. Se ele não é elegível, então ele não faz a prova, mas não tem nenhuma sanção. Uhum. Vamos supor que você cumpra todos os requisitos para ENAD e você não faça a prova. A consequência é muito simples, você não recebe diploma. Nunca. Você só vai receber o diploma quando regularizar essa situação. Porque vamos supor, qualquer critério de falta que exclui o aluno do recebimento do diploma por não fazer a prova, não. Vamos supor que por uma causa justa você falte o ENAD.
sei lá, você está internado, você sofreu um acidente, você teve algum... Só que você vai ter que comprovar isso. Perfeito. Você vai ter que comprovar. Por isso que a prova, inclusive eu tenho aqui as datas, save the dates, né? Ela será no dia 26 de novembro desse ano, num domingo, né? A partir do meio-dia. Então, É tipo um Enem, professor? É muito semelhante ao Enem. Existem muitos critérios rigorosos para que você não tenha fraudes, porque como isso entra como índice, se tiver fraude é interessante para os... Então, assim, é muito bem fiscalizado, assim como o Enem. Então, assim, o dia 26 do ano, o aluno que por algum motivo faltou por livre e espontânea vontade, como é o aluno que você citou aí, ele não recebe diploma. Então, o resultado... Olha a complicação. O resultado só sai no dia 10/9/2024. Setembro. A pergunta que você vai me fazer... Seu aniversário? Olha o presentão. Olha a complicação. Então, significa que eu só vou pegar o meu diploma em setembro? Não. Infelizmente, assim, o aluno ele vai ter que esperar uma coisa chamada regularidade do Enem. Isso sai logo depois da prova. Pouco tempo depois da prova. Desculpa, você falou Enem, acabei me confundindo. Do ENAD. É chamada lista de regularidade. O que é isso? Sai uma lista dizendo todos vocês cumpriram os requisitos da prova, que não é somente a prova, existe um questionário que o aluno precisa preencher de percepção da faculdade dele. Esse questionário é tão importante quanto a prova do ENAD, porque é ali que ele consegue dizer, eles fazem uma correlação entre o resultado do ENAD e o resultado do questionário que vocês fazem online, prévio à prova do ENAD. Isso, no caso, é uma avaliação da qualidade da faculdade pelo aluno. Pelo aluno, exatamente. Entendi. Então, o aluno também avalia a faculdade, ele coloca itens ali, vai ser avaliado, é um questionário bem complexo, inclusive, né? E há um pareamento de dados para saber a percepção do aluno da faculdade e qual foi a nota que ele teve. E aí esses dados são cruzados. Isso também entra na avaliação do ENAD. Perfeito. Diz aí um exemplo de pergunta, professor, que é feito nesse questionário. Do questionário? Ele pergunta se durante a sua formação você teve prática de habilidade de alguma coisa ligada a alguma percepção sua da faculdade. Ele pergunta se você foi oferecido projetos de extensão. Será que tem um projeto de extensão da medicina? Eu não sei. O Deep Ironicast. No caso, então, por exemplo, são perguntas objetivas, não são perguntas subjetivas. Por não. Exemplo, você gostou do seu curso? Não. Você é amigo dos seus professores? Tipo, é uma pergunta mais objetiva. São critérios objetivos. Esse questionário abre brecha, professor, para quem quiser dar uma esculhambadinha. Eu tô com raiva e vou... Sim. Abre brecha. Sempre que você é avaliado, existe essa possibilidade, né? Então, por isso que a gente trabalha com a conscientização, que, na verdade, você vai deixar ali o seu legado. Você vai deixar ali a sua marca. Quando você sai da faculdade, você carrega uma história com você. E, às vezes, eu sempre gosto de deixar eu vou até olhar bem para ali para deixar esse recado bem claro. Às vezes, o seu senso de vingança é maior do que o teu senso de justiça. Será que você vai estar fazendo justiça? Vamos pegar assim, 100% da turma vai boicotar o ENAD. Certo? Certo. Você tinha a obrigação de fazer a prova. 100% boicotou o ENAD. Já aconteceu em algumas instituições aqui no Maceió, não foi? Algumas vezes. Pelo Brasil afora, isso já aconteceu. Perfeito. O que aconteceu? Sanção para vocês. Você fez a prova, nota foi 0. Sei lá, vai carregar o 0, é seu, mas você fez isso. Você vai deixar de receber o diploma? Não. As pessoas que vão seguir a você, quando sai, você carrega a nota da ENAD anterior, porque não dá tempo de sair a sua nota. Então, você deixou o seu legado dizendo que aquela turma deixou uma nota 0 para que o próximo formando, que vai fazer ENAD, ele carregue no seu diploma a sua nota 0. Então, assim, eu costumo muito dizer que a gente tem que tomar cuidado com as marcas que a gente deixa na vida. E o ENAD é uma excelente oportunidade de você mostrar a sua qualidade, o que você fez durante esses anos de curso. Eu gosto também de fazer uma analogia que é a seguinte. Vamos supor que vocês recebam num plantão, numa UPA, num hospital, não importa, um paciente. Você vai saber tratar dele? Com certeza sim. Com fé em Deus, sim. Ou você entregaria esse paciente para um aluno de outra faculdade? Ou não, você tem competência para isso? Tem habilidade para isso? Sim. Mas como é que eu sei?
e por que as outras faculdades podem ter notas superiores aos alunos que passaram por mim, aos quais eu confio tanto. Então, assim, a gente tem sensos de responsabilidades que precisam ser maior do que o nosso senso de vingança. Perfeito. Então, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, eu queria saber como é a prova. São questões de residência, são questões de caso clínico, são questões mais de ciclo básico. Como são essas questões? As questões do ENAD, elas trazem uma característica muito peculiar, né? Elas têm um ambiente... Nós começamos a trabalhar na faculdade já desde o segundo período, desde a prova que vocês fizeram comigo, lá no segundo período. Para quem não sabe, os 2 foram meus alunos no segundo período e muitos outros que estão aqui presentes, que é um grande prazer para mim ver esses meninos crescendo. Vocês não fazem ideia do carinho que eu tenho por todos vocês. Talvez façam, né? Acho que eu já expressei algumas coisas dessas. Nós já trabalhamos. O ENAD ele vem com um bloco de formação geral, com um número menor de questões, um bloco de formações específica com um número maior de questões que tem também um peso maior. 75% da nota é do bloco específico. De formação geral, todos que fazem, todos os cursos fazem a mesma prova. No total são quantas questões, então, prof? São 40 ou 60 questões. Agora me fugiu a memória aqui. Deixa eu ver se bebendo água eu lembro da... Formação geral, o senhor quer dizer o quê? Questões de matemática, de português, de lógica? De conhecimento de mundo. De conhecimento de mundo. Pode cair, por exemplo, questão de formação geral de geopolítica. E vocês, enfermagem, arquitetura, vão fazer a mesma prova. Entendi. Quem descobriu o Brasil? Pedro Cabral, Breu, Bru. É nesse nível. É nesse nível. Na verdade, existe uma coisa que cai muito na arte. Cai interpretação de quadros de arte. É uma coisa interessante para saber se você está ligado ao mundo, se você se conecta com o mundo. Porque imagina, um profissional, nós não queremos formar um técnico prescritor de medicamentos, falando no caso de medicina. Não queremos formar, vou tentar arranhar aqui na arquitetura, uma pessoa que sabe desenhar no papel, mas uma pessoa que se conecta com o mundo. Né? Então, assim, existe esse bloco de formação geral, que ele tem até um peso bem menor, mas pode ser um grande diferencial em relação à nota final do ENAD. E o bloco de formação específica. Agora, o critério das questões são muito parecidos. Talvez vocês lembrem que quando a gente trabalha questões assim, eu tenho um enunciado contextualizado, tenho frases para analisar e as perguntas, né, as alternativas são aquela coisa somente 1 é verdadeira, 1 é falso, 2 é falso, mas 3 é verdadeira. É um formato da prova. Ou então eu tenho um enunciado, tenho 2 frases e tenho uma conexão, uma conexão no meio. Frase 1, porque, frase 2. Frase 1, devido, frase 2. E aí as alternativas, elas visam essa coisa. A frase 1 é falsa, mas a 2 justifica o motivo. Frase 2. Então elas têm um formato muito de você raciocinar. Né? De ter raciocínio pensamento crítico. Né? E às vezes a pergunta começa com farmaco, passa para atenção primária, passa por condição biopsicossocial do paciente, vacinação. Então ele quer realmente saber se você é uma pessoa preparada para um todo. E não para saber se para pressão alta qual tipo de medicamento você toma. Entendi. Captopril, tijolo ou água. Não vai ter isso na prova do ENAD. Não é uma questão, por exemplo, como uma prova de residência, que ela é mais direta, não é? Sim. É uma questão mais subjetiva. Não subjetiva, mas de uma forma mais generalizada. É isso que você está dizendo? Sim. Agora, existem provas de residência muito semelhantes à prova do ENAD. Tá. Aí vai depender muito de qual instituto você vai estar prestando prova. Perfeito. Né? Isso não dá para nacionalizar uma prova de residência, como a prova do ENAD é. E é fácil o ENAD? Oi? A prova do ENAD. Alguma prova é fácil? Algumas são. não era fácil. Algumas são. Mas quando eu pergunto se é fácil ou é difícil, é em relação ao nível da prova. É um nível muito alto ou é um nível que, assim... Boa pergunta. Uma quantidade geral... Por exemplo, a pessoa sabe que dentro de uma turma, tem alunos que são melhores fazendo provas, tem outros grupos de alunos que são piores fazendo prova. Não medindo o grau de conhecimento de cada um, mas, assim, de aplicar isso na prática, na prova. Um aluno que tem mais dificuldade fazendo prova, de interpretação... Consegue fazer essa prova ou vai ter dificuldade? Então,
Vamos começar com o caráter subjetivo de qualquer prova. Você já perde 10% da sua vontade de fazer aquilo. Então você já às vezes erra. Sabe aquela prova que você errou? Pô, errei por besteira. Tá? É a condição emocional que você está naquele momento. Você sabe, Pedrinho? Bastante, acontece bastante. É raro, mas acontece muito. Né? Acontece muito. Então, assim, a prova é toda fácil de se fazer? Nenhuma prova é assim. A prova, ela vem com questões que você vai olhar e fala assim, não, eu vou marcar diferente porque é muito óbvio. Tem. Questões que envolvem gráficos, né? Teve uma questão que, por exemplo, perguntava num gráfico qual era o ano do pico do surto da doença. Bastava você olhar para o eixo, saber qual o ano e marcar lá o ano. Tem questões que envolviam uma infectologia com antibiótico X ligado a um tratamento Y que fazia isso e o paciente tinha complicações. São questões difíceis. Então a gente trabalha na ENAD com questões fáceis, médias e difíceis. Mas em todas as questões você tem condições de pelo menos saber para onde ir. Perfeito. E nós temos questões objetivas e questões discursivas. São 3 de cada discursiva. 3 de formação geral e 3 de formação específica. E, incrivelmente, a gente tem um grande índice de pessoas que deixam a questão em branco. Né? E quando você olha, depois, analisando, você não vê tanta dificuldade na sua formação de pelo menos saber qual caminho a seguir naquelas questões discursivas. É claro que agora, com o papel do focal, voltando aqui para a primeira pergunta que você fez, a gente tenta melhorar a formação para que essas coisas sejam naturais do curso, do primeiro ao último período, para que a gente não precise fazer ações específicas para a formação do aluno. Então, a intenção do focal no grupo AFIA é justamente melhorar toda a formação, desde o primeiro período ao último, não falando de necessariamente ENAD. para quem vai fazer a prova. Né? Não, é porque a gente não quer saber do resultado da prova, quer também saber. A gente quer mexer exatamente com esse resultado, tendo como base, melhorando a formação do aluno. Melhorando a qualidade de matéria humana que está saindo da faculdade. Exatamente, a intenção é melhorar vocês. Então, quando a gente faz um ENAD fictício, você teve por revolta ou fez algum tipo de boicote, a gente fica sem a régua para saber se a gente tem uma forma de mudar ou não a qualidade. Lembra que você sai, mas você futuramente pode ser afetado por isso. Você vai ser tratado por alguém que pode ser formado pela faculdade que você quis zoar o curso. Então, a gente precisa ter esse senso de responsabilidade. A gente falou um pouquinho desse lado mais negativo de você procurar isso, né? Procurar trazer esse mal para a sua própria formação, vamos assim dizer. Sim. Mas do lado positivo, professor, o que é que a gente interpreta, o que é que a sociedade interpreta de um bom resultado do ENAD? Como é que a gente visualiza isso? Então, a gente tem um bom resultado do ENAD, como eu estava falando anteriormente, você tem algumas residências que já usam essa nota como conceito para você ter pontos extra para a prova de residência. Perfeito. Você tem esse conceito como uma seleção, uma melhora na colocação de emprego, né, de empregabilidade. Você tem até deixei algumas coisas anotadas que às vezes a nossa mente trai, né? Deixa eu ver, cadê o negócio? Sumiu, mas aí é basicamente isso. Você tem são as estrelinhas do hotel da Itália que você acabou de dizer. Você acaba sendo preferido pelo mercado, preferido pelo paciente e saindo com a competência e deixando para trás também o seu legado de que a faculdade, gente, ela é viva. A formação que nós tivemos na primeira turma já é diferente da de vocês e já vai ser diferente daqui a 2 anos, que vai ser diferente daqui a mais 2 anos. Então, o mundo muda muito rápido. Então, a formação da gente também tem que acompanhar essas mudanças. E que critérios a gente vai ter para fazer essas mudanças? Muitos deles, um deles é o ENAD. Se falar de outros, a gente não sai daqui hoje. Outros índices de qualidade, a gente não sai daqui hoje. Mas um desses critérios é justamente a prova do ENAD. Prof, e para as turmas que vão fazer a prova do ENAD esse ano, qual é o objetivo da preparação deles? O que é que a faculdade está pensando em fazer para preparar esses alunos, né? O que é que tem sido feito? Então, nós já começamos assim, desde que eu assumi esse cargo de focal no dia 1º de fevereiro de 2023. Né? Então, a Prograde ela deu total liberdade para que o focal pudesse trabalhar da melhor maneira possível. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito assim, lisonjeado mesmo com a indicação para essa vaga. Primeiro, porque, vou falar uma coisa que
quero que vocês joguem comigo com muita sinceridade. Eu amo meus alunos. Sim. Eu trato meus alunos sempre da melhor forma possível. Sim. Preocupado sempre com a formação e com o ser humano que está por trás desse aluno. Eu sempre me preocupei com isso. São todas as pessoas que se preocupam? Eu não sei. Eu sei das minhas atitudes em relação a isso. Então, nós criamos um plano de ação para que os alunos de P10 e P11 eles consigam cumprir. Vamos lembrar que esses alunos passaram uma parte online, né? Na pandemia, nós tivemos uma grande parte dessa formação remota. Não, Amanda? Sim, professor. Né, Amanda? Eu me lembro bem. Do encerramento com um violãozinho. Eu não vou tirar nunca isso da minha cabeça. Podia botar a vinhetinha, né? Aqui no meio da hora que eu tô falando isso, ó. Aqui, era isso que eu tava falando. Aí toca aqui a Amanda no violão. Eu ainda tenho o vídeo, viu, de pirona, produção. Se quiser, eu tenho o vídeo. Então, a gente tem um plano de ações muito bem elaborado para que a gente consiga levar uma melhor qualidade de discussões distribuídas de maneira diferente. Lá no internato cada rodízio do internato vai receber um plano de ação para que a gente possa tentar cobrir esses gaps de aprendizagem dos últimos anos. E como me deram essa função, eu já vou começar a trabalhar no segundo semestre desse ano com P4 e P5, que são os próximos a fazerem o ENAD em 2026. Então, eu quero que eles já chegam lá daqui. Nós temos 3 anos para preparar essa turma e, a partir daí, então, não precisar mais de me preocupar com preparação do ENAD, porque isso já vai ser uma coisa natural do curso do primeiro ao último. Essa é a minha missão. Então, no caso, o próximo ENAD vai ser em que ano? 2026. Então, a gente não faz. Não faz. Estamos livres. P4, P5. A gente é P7. Uhul. Estamos livres. Não. Que pena que vocês não vão fazer Que nada. pena que eu vou fazer Uma das nada. turmas mais ilustres que É passaram verdade, por mim. É verdade. Então, professor, a gente queria que a gente recebeu umas perguntas no Instagram também. Uma das perguntas foi da @LaísaPozo. E ela perguntou se todos os alunos precisam fazer a prova. E o senhor já respondeu que os alunos que são elegíveis, ou seja, enadistas, que vão fazer essa prova. Tem que ficar claro que não são todos os alunos. São todos os alunos que apresentam os requisitos para fazer o ENAD. Né? Hoje, esse ano, 2023, são os 10º e 11º período, desde que tenham cumprido determinada carga horária. Não são Perfeito. todos O os alunos. 12º período não faz. Não faz. Tá, perfeito. Perfeito. E essa prova vai ser em novembro? 26 de novembro 26 de de novembro. 2023, começando a abertura dos portões ao meio-dia. Eu estarei lá. Onde é que vai ser a prova? A gente não sabe ainda, porque as inscrições começam em junho. Então, ver um grupo do ENAD e aplicar essa prova. Sim, é como se fosse o Enem, né? Perfeito. Existe uma centralização dessa E prova. todos os alunos, por exemplo, da cidade fazem no mesmo local. Não necessariamente. Tá. Existe também uma seleção Tipo de lugar. Enem, que É cada- igual ao Enem, então. Perfeito. Não necessariamente. Uma dúvida que eu fiquei antes, você falando das questões. Tem as mais difíceis, as mais fáceis e as moderadas. Você vai perguntar o TRI? Eu vou perguntar isso. Tem TRI, tem peso, elas, ou todas valem a mesma Sim. coisa? Tem TRI. Existe TRI também na prova do ENAD. Que Ou mania seja, de TRI, né? Que mania Mania chata. de TRI. por que vocês perguntaram, existe no Enem também o TRI? Existe. Existe. E eu É. me lascava muito porque eu acertava as difíceis e as bobas. Isso aqui tá muito claro como a água. Eu sou chefe nisso. Teve umas questões que a professora falou: minha gente, essa questão foi mais difícil e tal. E eu acertei. Aí ela fez: essa questão foi fácil. Quase todo mundo acertou. Eu falei: eu errei, tá ligado? Assim. Você sabe que eu também era mestre em errar as mais fáceis e que eu dou mais atenção ao mais difícil? É Não, incrível. e a isso. mais fácil, eu fico sempre achando: putz, tem uma coisinha. Tem uma pegadinha, sabe? Tem alguma coisa aqui. O cara pensa muito numa coisa que não precisa Exato. pensar tanto. Então fica a dica, né? É. A questão é fácil. Tu acha que é aquela marca e passa pra próxima. Passa pra não próxima. fica. Próximo, exato. E a outra pergunta foi do @AndréLDN9. Oi, André. Um abraço, que se Deus quiser, um futuro de Pironer. Se ele Amém. tivesse, tomara que ele esteja assistindo, porque senão tá Quem é fora. André ali? Ele é do P5 também. Isso. Ah, é nadista. Olha aí. Nadista, André. Fazer o. André. Ele perguntou se existe alguma pontuação ideal para fazer a prova, para se ter na prova. Tipo, alguma pontuação ideal por aluno na prova. 5. A pontuação que meus alunos vão ter, 5. É o conceito máximo. Perfeito. Perfeito. Essa é o conceito do ENAD. Existe uma nota e essa nota é convertida em conceito. Perfeito. Perfeito. Então, professor, é isso. O episódio de hoje foi isso. Se o senhor quiser deixar alguma mensagem para os alunos enadistas, ou para alguém da sua família, ou algum amigo, essa é a hora. Na verdade, eu queria deixar uma mensagem final a todos vocês, enadistas ou não enadistas.
Vocês fazem parte da minha história. Ah. Eu estou muito feliz de estar aqui no Dipirona Cast. Eu estou muito feliz de poder estar perto de vocês novamente, porque eu me lembro no segundo período, quando alguém perguntou para mim, professor, você vai passar por nós novamente? Aí eu falei para você, Amanda, não mais. Né? Eu só fico por aqui. E eu fico muito feliz de poder ter esses momentos com vocês. E também, agora ligado aos zenadistas, P10 e P11 em especial, e P4 e P5 futuramente, confie em nosso trabalho. E não deixe que o seu senso de vingança seja maior do que o teu senso de justiça. Isso não vai levar a um bom caminho. Então, queria mais uma vez agradecer ao Dipirona Cast, a vocês e a produção, pelo carinho. A gente agradece, um momento importante, uma discussão importante, super válida, principalmente no ano de hoje, né? Com a prova já chegando. E é isso, vamos agradecer. Professor, muito obrigado, é sempre uma honra estar na sua presença. A gente vai fazer agradecimentos especiais. A direção está cobrando, a Bibi está desesperada ali atrás. Queria agradecer muito a nossa faculdade, a UNIT, e também a AFIA, aqui representada pela figura do Renato, por essa parceria que a gente está, por esse espaço, essa oportunidade mesmo de deixar o nosso trabalho, nosso projeto de extensão, o nosso filho crescer, que é o Dipirona Cast. E vai crescer. Amém. Então, As figurinhas do CCS aqui que isso. estão sempre com a gente, super parceiros, que facilitam demais a nossa vida. Nosso muitíssimo obrigada. Aos nossos patrocinadores também. E a toda a equipe por trás das câmeras que faz esse projeto dar super certo. Então é isso, galera. Façam o ENAD, estudem e, na dúvida, Dipirona e casa. E casa. Não Tchau. esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá, seguir nas pessoal? redes sociais. Pelo amor de Deus. Na dúvida, Dipirona e Dipirona e casa. casa. Vem cá, como é que eu acho vocês na rede social? O meu é pessoal, professor. Não. O do Dipirona Cast. Dipirona Cast. A Amanda falou, não? @Dipirona Cast. A É dona pra poder fixar. Dipirona Cast. Cast. No No YouTube, Insta. Dipirona e Cast. Cast. No Spotify, Dipirona e Cast. É isso, né, Bibi? É fácil, bota lá na barra de pesquisar Dipirona, já aparece a gente. Você pô. botar podcast com o apresentador mais bonito do Brasil. Aparece, é isso. Obrigado, galera. Valeu. Tchau.